De capital não é só a sede de uma cidade, uma cidade capital não é só a sede do governo de um país. É um símbolo cósmico, uma janela pela qual a nação apresenta sua história e valores fundacionais. São realmente raros os países no mundo onde as pessoas no geral conhecem outras cidades de cabeça que não sejam as suas capitais. Viajar para a França é quase sinônimo de ir para Paris, ou ir para a Argentina é ir quase que necessariamente para Buenos Aires. Agora, meu caro Na Argentina não, né? Porque tem a Patagônia. Lindo, né? Todo mundo... Os destinos turísticos da Patagônia são equivalentes aos destinos turísticos de Santa Fé. A Rio de Janeiro, com certeza, porque a Rio de Janeiro é minúscula, né? Eu não sei Buenos Aires, porque Buenos Aires realmente é outro nível, né? Mas a Patagônia também... A Patagônia deve dar um pau no turismo brasileiro. Sério mesmo. Você me pergunta por que alguma nação em sã consciência mudaria a cidade mais importante do seu país de lugar? Construiria uma capital do zero no meio do deserto? Entretanto, foi exatamente isso que a gente fez. Bom, na verdade, esse cara que acreditava piamente... Galera, eu não quero pegar treta com nenhum nacionalista aqui que tá vendo as minhas reações. Ou o getulista, né, que tá vendo as minhas reações. Mas o Kubitschek, ele quis russiar o Brasil. E nem a Rússia fez o que ele fez. A ideia de transportar a capital pro meio do Brasil para supostamente trazer mais pessoas é uma loucura. É uma loucura abraçada por quem, cara? Por quem, mano? Não à toa que lá naquela região de Brasília é uma das mais pobres do Brasil, né? Sem contar que Brasília inteira é uma corruptela assustadora. E assim, eu acho que o Rafux vai comentar isso posteriormente. O principal problema de você transportar a capital para uma região onde não se tem contato com a população brasileira é o não contato da população brasileira. Você simplesmente coloca numa região desértica todos os responsáveis que irão gerar e gerir a nossa riqueza. E qual é o intuito do cara asfaltar a rua da Dona Juca se ele não está naquela rua? Ele não liga para as cidades onde ele está regendo, porque ele não tem contato com elas. É coisa de idiota. É uma parada que não faz sentido. Por que alguém vai parar e prestar atenção para uma região se ele não convive com ela? Os efeitos que são gerados não estão em vivência do regente. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Aí tentam enfiar vereador, tentam enfiar tudo para conseguir suportar essa suposta ideia de proximidade com o cidadão e que não existe, pô, é tudo balela. Quantos milhões de vereadores passaram pela República Brasileira e quantos % deles tiveram de fato um retorno monetário do que a gente gasta com eles, cara? É pedir para se lascar mesmo. É pedir para se lascar. Eu nunca vou aceitar a Zona Franca de Manaus. Eu acho que a Zona Franca de Manaus é muito pior do que a capital Brasília. Dos takes principais do Brasil República, eu acho que a Zona Franca de Manaus é a pior coisa que o Brasil já fez. E faz. Tá lá. Ainda tá lá. Mas enfim, né? Que era a reencarnação do faraó. Esse nome bizonho aqui, quarto, que mudou a capital do Egito e junto disso ficou conhecido como faraó herege e construiu uma nova capital do zero chamada Aquetaton, que se você ver a planta de Brasília, a gente percebe que o JK não inventou muita coisa nova. E eu tenho que explicar isso pra você porque muita gente não sabe disso e é coisa que ele próprio admite no seu livro Meu Caminho para Brasília. Então se você vê que esse plano não foi sequer elaborado por pessoas muito bem das ideias. Mas Rafux, isso foi ideia também do Dom Bosco e do Marquês de Pombal e do José Bonifácio.
Tava na Bonifácio. primeira Constituição Republicana que ia mudar aí. Não, amigo, simplesmente não. Primeiro que eu nunca vi preocupação até hoje de executar as ideias do José Bonifácio ou coisa do tipo, então, do nada. E segundo que todos esses malucos mais antigos têm uma localização mais ou menos exata, que extrapolando muito, você leva essa porcaria no máximo pro interior de São Paulo, e maluco foi construir a Cara, o pior que é verdade. O pior que os ideais do século XVIII para XIX, assim, não eram... não era bater lá em Cuiabá, né? capital no meio de Goiás. O que é genial, ele pensou, nós mandamos no país e o povo fede a macaco. Vamos meter o pé do carioquio. Mas como é um presidente da república, tá de boa, é pela demograzonha. Porque o Luís XIV fez literalmente a mesma coisa com a mesma ideia na mudança da capital de Paris para Versalhes. E até hoje vocês estão pegando no pé dele chamando o cara de absolutista. Aliás, corrigindo meu posicionamento de 2 segundos atrás, não dá nem pra comparar. Versalhes é simplesmente magnífico, absolutamente qualquer coisa que você for ver em Versalhes, você vai encontrar detalhe dentro de detalhe, dentro de detalhe. Enquanto Brasília teremos que ter essa conversa. Arte moderna. Diferente do que você aprendeu na escola, a arte não é subjetiva. A arte é perfeitamente objetiva, mas com Tá errado. graus altos ou nem tanto de interpretação pessoal. Por isso ela é uma obra da disciplina e da diligência humana. É o modo correto de fazer as coisas. Por isso não é Ser subjetivista não é ser relativista, tá? É totalmente diferente. Quando a gente fala de objetividades da arte, a gente tá falando sobre a arte ter engrenagens pela qual se sustenta quanto arte. E não que a arte é objetiva, logo o resto não presta. Não. O que nos faz ter arte é objetiva, mas a arte per se é um valor posteriori. A arte não é a priori, mas as engrenagens que levam à arte são. Ser subjetiva ou não infringe dela não ter objetivos, porque subjetividade e objetividade não são diametralmente opostos. O diametralmente oposto para objetivo é ser relativo. Como é que é? Como é o nome? Seletivo. Seletivo. Seletivo e relativo, que são opostos a objetivo. Não existe arte sem cânon artístico. Imagina um anime sem evento canônico, só com um episódio filler. Aí você imaginou a arte moderna. Pô, mas tem muito anime que é só episódio filler que é bom. Rupan Sansei. Vou... A regra de fazer arte moderna é que não há regras, vale tudo. Igual o Twitter hoje. É literalmente um monte de adulto brincando de modelar massinha e... Eu falei sobre engrenagens, né? Eu deveria ter comentado sobre signos, né? Desculpa aí, eu inferiorizei muito meu vocabulário nesses últimos dias. Eu tenho que resgatar o Igor de antigamente, falando sobre hermenêutica, né? Falando sobre esses valores colorares anteriores, né? Desculpa aí, galera. Mas enfim, eu acho curioso como todo mundo desce a lenha na arte moderna, sendo que é muito fácil, né? É muito fácil você pegar exemplos horríveis da arte moderna e aplicar dizendo que ela é ruim porque tudo pode. Sendo que... Pergunta pra eles, alguém criticando a arte clássica. Feia também, tá ligado? Porque existe. É muito fácil a gente pegar uma garota no interior de São Luís, fazendo a arte de argila dela, dizendo que é arte feia, porque qualquer um tem acesso a poder fazer superlações subjetivas da própria cabeça e tornar aquilo como moderno. É muito fácil. Existem artes modernas que são muito melhores do que artes qualquer. Eu sou um grande defensor do surrealismo. E claro, isso aqui é uma visão eurocêntrica, né? De que existia a arte perfeita que Deus forneceu e agora existe a arte que não está de acordo com Deus, né?
Enfim. E chamando de liberdade de expressão artística. E você vê isso na arquitetura de Brasília, onde você teve o Niemeyer, que foi um dos principais arquitetos, e que é um cara estranho com ligações ocultas, que por sua vez constrói umas coisas estranhas com ligações ocultas. Foi o cara perfeito para construir essa bagaça. A arquitetura moderna é marcada pelo modo preguiça games de construir. Se você olhar a arquitetura clássica, não é só que ela é rica em detalhes. A Catedral de Chartres, por exemplo, não é só que ela é muito bonita para os padrões visuais do olho humano. Ela é um texto a ser lido. Os pedreiros medievais, que na sua maioria esmagadora eram analfabetos, mas viam e assistiam os debates e disputas das grandes almas da história humana. E aquilo que eles captavam na essência daquilo, eles representavam na arquitetura. Então você tem toda a história da igreja e até mesmo princípios teológicos ali, para você e qualquer pessoa conseguir ver aquilo de mais elevado com os seus olhinhos. Agora, na arquitetura... Cara, aí eu pergunto, a Grécia não tinha essa arte bonita? Eu pergunto pra quem tem esse posicionamento se as pirâmides são horrorosas. Porque tecnicamente a pirâmide é brutalista. É só uma grande pirâmide. Não é? É só um corpo piramidal com a ponta de ouro. É feia? As pirâmides eram feias? Tá ligado? Você pergunta pra um cara desse. Não, então as pirâmides eram coisas horrorosas? Porque era brutalista. Sabe? Nunca vi um cara respondendo isso. Não, sim, as pirâmides são feias. Sim, as pirâmides elas são feias. Uga buga. Contra o posicionamento cristão, as pirâmides. Isso mesmo, aham. As pirâmides são o esvaziamento da humanidade. Sim, as pirâmides não nasceram como arte, não. Jamais. Pô, eu nunca vi um católico ferrenho comentar sobre as pirâmides. Que elas são brutalistas. É só um tetraedro fincado no deserto. Na arquitetura moderna é intrinsecamente proibido você fazer detalhe, além de... Galado, que negócio feio, cara. Peraí que tava muito feio ali, mano. A arquitetura moderna é Cara, que absurdo, cara. Que absurdo. intrinsecamente proibido você fazer detalhe, além de ficar parecendo uma nave do Star Wars. Pode notar que é tudo liso. Os cara metem o concreto, alisa e tá feito. Olha o teto do prédio da Suprema Corte. É feio, irmão, é feio, mano. E aí, pô? Toda a arte moderna é isso? Do Palácio do Planalto. É literalmente um monte de slab, de quartos, que os caras colocou uma do lado da outra. Além de um fato que as pessoas não notam é que não tinha drone na época do JK. Todos esses prédios de Brasília é feito para ser visto da perspectiva do neguinho que tá lá. Mas se você olhar por cima, os prédios perdem todo o suposto encanto. É um teto que parece teto de favela. É um negócio totalmente sujo que nem dá para você cuidar da parede. Tá horroroso. Porque ele não foi feito para ser visto. Enquanto se você pegar uma igreja de arquitetura tradicional, por exemplo, que na época tinha drones para serem observados, né? Além de, por incrível que pareça, o teto ser bem mais bonito e cuidado que essas porcaria moderna, mas todas as igrejas têm um formato de uma cruz apontada para o céu, mesmo eles também sabendo que não existiam drones naquela época. Tudo que você vai ver ali tem um significado. E lembra que eu falei que você não tem arte sem um cânon artístico? Pois é, eu não tava brincando. A arte rupestre tem um cânon artístico, existe regras até mesmo de profundidade na obra, porque eles não faziam aquela coisa subjetiva ou de qualquer jeito. Sim, arte rupestre é melhor que arte moderna. É só piada. Nem ele acredita que ele tá falando, assim. É evidente que as artes rupestres, elas são de 30 mil anos, correndo, 30 mil anos. Ele não pode dizer que a arte rupestre é a mesma coisa pra sempre. Não é possível. Não pode dizer isso assim, sabe? Como é que você sabe que não tem
subjetividade quando todos eles estão marcando com a mão, assim, sabe? Num pedregulho. Como você olha para aquilo e não pode assumir lá que aquilo ali teria um significado de clã, que não tem. É evidente também de que muitas dessas artes rupestres, elas eram crônicas, né? Ah, vamos caçar isso aqui, né, e tal. Fulano, nossa, que época épica. Eu caçando com os meus brothers. Me and the boys caçando um leopardo. Sendo que, muitas das vezes, as artes rupestres, elas tinham valores místicos. Isso é um comentário que eu ouvi do próprio Ortega y Gasset e do Bachelard. Muitos desses eu ia dizer aborígenes, né? Mas não são aborígenes, né? Muitos desses humanos paleolíticos e neolíticos tinham como um intuito de colocar aquele animal em tela ou em pedra e matá-los. Como se eu vou pegar ele aqui e fazer isso aqui, ó. Ah, eu vou pegar e fazer isso aqui dele aqui, ó. Acabou pra ele, acabou, ele tá morto. É como se ele colocasse a alma daquele animal em xeque. Eu estou desenhando que eu vou fazer isso aqui. Acabou pra ele. Como se aquilo ali fosse um ritual de externação do futuro que ele colocasse. E assim faziam-se alguns desenhos ornados para funcionar, para o ritual acontecer. Sabe? A criação de próprias místicas de clã. Isso não é subjetivo? Poxa, cara. Voltando pro Bostil, nós temos uma arquitetura própria, que é o Barroco Mineiro, que é um estilo arquitetônico Bonito. que só existe no Brasil. Mas mesmo se você desconsiderar ele, o Paço Imperial, mesmo Desconsiderá-lo. sendo simples, essa gastança desenfreada de dinheiro só começou com a República, mas representa a continuidade do poder central. Dos vice-reis virou os imperadores. Se você for ver no Rio de Janeiro, praticamente do lado do Paço Imperial, você tem a igreja de São José, que é bem simbólico porque O Cristo Redentor é feio? Pergunta sincera pra quem é católico. O Cristo Redentor é feio? Porque ele é chapado. Ele não é brutalista, né? Não é um Minecraft. Mas ele é chapadíssimo. Ele tem... esqueci. O estilo de 1910, né? É desse estilo de 1910 aí. Megalomaníaco, Metrópolis, né? É Arte Nouveau? Arte Nouveau, eu acho que é o nome, né? É feio? porque você tem os dois protagonistas do Brasil Imperial, que é o Estado e a Arte Igreja. Deco. Já no período Obrigado. republicano, o Palácio Tiradentes não foi feito com grande simbologia religiosa, apesar de ter preservado bastante coisa do período imperial. Mesmo numa república laica, você tinha uma fucking cruz da Ordem de Cristo no teto do Palácio Presidencial. Mas ainda assim, o Palácio Tiradentes tem uma simbologia dentro da esfera republicana. Ele foi construído justamente no lugar em que Tiradentes foi condenado. Foi estreado na data sagrada do centenário de nossa independência e foi um ato conjunto de todos os estados da federação que doaram bens históricos para o palácio. Foi literalmente construído pela nação. Diferente Bonito. dos outros exemplos que eu dei, o Palácio Tiradentes não tem lá aquela simbologia religiosa. Eles focaram mais na simbologia dos tais valores republicanos. Entretanto, algo extremamente bem feito e bem esculpido, coisa que Ótimo. você olha e até parece que é de um país sério. Você tem lá símbolos estritamente nacionais, como a colonização do Brasil, o Bonifácio e o Pedro II, junto de grandes homens do Império, o Barão do Rio Branco, um dos nossos maiores estadistas de nossa história. Por incrível que pareça, é um país de verdade que tá lá dentro sendo representado. Olha Enquanto Brasília não tem nada. O Palácio do Presidente é literalmente a mesma coisa que um shopping. A nossa Suprema Corte usa cadeira gamer e umas madeiras de textura bem esquisita. O nosso Congresso tem esse chão montanhoso estranho que parece de um fliperama ou algo assim, com uma mesa de vidro padrão casa da minha mãe. Não tem nada em Brasília que represente o Brasil. Padrão casa da sua mãe não, viu? Perdão aí pela dona Rafux. Mas, por favor, pô. Isso aqui é de dentista. Consultório médico.
Brasil. Isto é uma estátua no Rio de Janeiro de Dom Pedro I, o Libertador, representando a soberania do Brasil perante as humilhações das cortes de Lisboa, que queriam nos destruir. Aonde você vê estampado força e coragem. Agora você vê essa estátua da justiça toda murcha, toda torta, que nem se... É um lixo. É um lixo. É um lixo, um lixo, um lixo, um lixo, um lixo, um lixo. Isso aqui é um lixo, isso aqui é um lixo. Muito mal feito, pô. Muito ruim, muito ruim. Segura a espada como costuma ser representada, ela tá literalmente oferecendo a espada dela para outra pessoa. A mudança de capital e ter construído essa pocilga foi o maior downgrade da história do Brasil. Além de ter torrado na impressão de dinheiro para fazer isso em 4 anos. Porque como eu falei, o JK pensava que era Deus. Assim como um jogador pro player de Fortnite, o cara nem tinha tempo de fazer as coisas bonitas. Então ele só começou a construir aleatoriamente para ficar pronto o mais rápido possível. Literalmente uma capital feita nas coxas que não tinha nenhum motivo para existir. A Argentina tem uma arquitetura foda bagarai. E é um país que não tem nem mais moeda. O Uruguai tem uma capital legalzinha e a gente tem essa bosta. Enfim, bom, basicamente quando você vê as coisas que acontecem hoje no nosso cenário nacional, você percebe que Brasília está sendo usada pelo motivo para que ela foi feita. Bem, se você chegou até aqui, comente Brasília Azul. Devido a acontecimentos que acontecem nas nossas redes sociais, vejam as minhas redes aí no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos num próximo dia, talvez, quem sabe. É, né? Dog Whistle cristão. Dog Whistle cristão, né? Como sempre, aparecendo aí nos canais brasileiros. A crítica a arte de Brasília ser um lixo, correto. Corretar, né, na verdade, a criticar. Agora, todo o cope cristão aí, eu coloquei questões que eu gostaria de ser respondida. A arte deco do Cristo Redentor, as pirâmides. Tem coisas assim que, nossa, forma geométrica reta, não é legal. Sendo que não, pô. Tem que ter geometria assim. Mas assim, é muito feio, mano. É muito feio, cara. As estátuas de Brasília é horroroso. Quem é que fala bem de Brasília esteticamente tá muito doido, pô. Tá muito doido. Bom, isso me faz lembrar da lavagem cerebral que um monte de escola deve ter, fazendo com que o Kubitschek seja um gênio. Putz. Putz. Paraíba, ADM, da baleia azul. Overkill, you had só na boquinha. I have enemies, I have enemies.